conceitos que você vai ver, a gente já enfrentou, né? Mas aí a gente vai ver de uma forma um pouquinho mais objetiva em relação a esses conceitos, tá? Trabalhei aqui com esse material, assim como os outros materiais, focando no Bittencourt e na obra do Rogério Sanches. Gosto bastante, porque Bittencourt tem uma linguagem bem acadêmica, mas o Rogério Sanches tem uma linguagem bem sistematizada e objetiva para o tempo que nós temos, tá? E aí, vejam só. Lembrando que nós estamos falando sobre a teoria do delito, que delito é sinônimo de crime, nós temos que pensar o seguinte, beleza, professora, mas assim, o homicídio, furto, estupro já é a nomenclatura legal trazida pelo Código Penal. Mas será que não existem outras classificações, outras nomenclaturas importantes para também eu poder entender as peculiaridades de cada crime no contexto fático? E a doutrina vai dizer que sim, tá? Quando a gente eu costumo dizer que o objetivo não é gravar o Código Penal, a menos que a gente esteja fazendo um concurso, cujo concurso exige a gente decorar a lei efetivamente. Mas, tirando isso, para o nosso exercício da nossa prática, seja forense, seja carreira jurídica, enfim, a gente tem um vade-mecum para a gente poder consultar. Então, não fico tão focada em prender as nomenclaturas. Assim, saber identificar o contexto fático e lembrar que aquilo possivelmente tem uma previsão legal, isso já vai servir de um grande norte quando a gente for procurar no vade-mecum, enfim, no site do Planalto. É como se fosse um dicionário, né? Na dúvida, a gente consulta o dicionário, ou seja, na dúvida, a gente consulta o Código Penal. E aí vejam o seguinte, a doutrina vai explicar da seguinte forma. Há várias classificações, deixa eu só aumentar um pouco aqui, vou pegar uma caneta para marcar. Há várias classificações existentes para crimes, algumas de caráter legal, ou seja, que o próprio Código Penal vem trazendo no seu texto, e outras doutrinárias. Logo, de caráter legal, quem estabelece é o legislador, os de caráter doutrinário, em tese, quem estabelece é a própria doutrina que se faz em relação ao estudo do Código Penal. Diz-se classificação legal aquela cuja denominação é conferida pela própria lei, estabelecendo os tipos penais. Exemplo, crime de homicídio, que a gente sabe, né? Artigo mais batido, está previsto no 121. Peraí, deixa eu aumentar aqui que fica melhor para enxergar. Que está previsto no artigo 121 do Código Penal, o crime de furto, que está no 155, o crime de estupro, que está no 213, e o de peculato, que eu tenho quase certeza que está no 312, daqui a pouco a gente confere. Né? Então, nós temos o seguinte, quando a gente visualiza o crime de homicídio, a gente vê que lá no artigo 121, entre os crimes contra a vida, nós temos um chamado crime de homicídio, que inclusive sofreu alteração legislativa, porque antes nós tínhamos aí o feminicídio enquanto nomenclatura, fazendo referência a uma qualificadora do crime de homicídio, com o pacote antifeminicídio vem o próprio Código Penal, é 312, né? Muito bom, você é maravilhosa, muito obrigada. Até abrir o Código Penal aqui na tela ia demorar muito. O crime de homicídio, que anteriormente a alteração do pacote antifeminicídio tinha a sua qualificadora, a nomenclatura do feminicídio, o feminicídio agora deixa de ser qualificador e passa a ser crime. Então, feminicídio é uma classificação de caráter legal, que a partir de agora a gente sabe que efetivamente é crime, tá? O furto é a mesma coisa, né? O furto é um crime patrimonial, o crime de estupro é um dos crimes que ferem aí a dignidade, liberdade sexual da vítima, e o crime de peculato, um dos crimes de vários contra a administração pública, tá? Então, até aqui, show de bola, abre o código e a gente sabe. A questão é que quando a gente abre o Código Penal, a gente não vai identificar de cara, assim, é possível até identificar, mas não vai estar ali classificado num rol taxativo claro, expresso, com setinhas gritantes, para a gente poder enxergar, dizendo, por exemplo, se o crime de homicídio admite ou não admite, por exemplo, tentativa. A gente sabe que a gente tem o artigo 14, né? O artigo 14, inciso 2º do Código Penal, vai prever a tentativa. É claro que tem alguns crimes que a gente sabe,
que prevê a tentativa pela própria característica de quando a gente consegue visualizar um exemplo no contexto fático. Então, a gente sabe que existe tentativa de homicídio, tentativa de furto, a doutrina, inclusive, vai dizer que é possível ter tentativa de estupro, por aí vai. Por uma associação que a gente consegue fazer da análise do caso concreto. O crime de homicídio, dentro ali do seu rol, ele prevê o crime culposo. Muito embora não esteja escrito de forma expressa crime doloso, crime de homicídio doloso, até porque o dolo é a regra e a culpa é a exceção, a gente sabe que a grande maioria dos crimes, né, que sempre tem uma exceção em algum lugar, admite a modalidade, em regra, dolosa, e que a exceção é a culpa. Então, para que alguém venha a ser punido pelo crime de homicídio a título de culpa, ou seja, na sua modalidade de crime culposo, significa que o 121, em um dos seus dispositivos, tem que trazer a previsão de crime culposo. E aí nós vamos ter, não vou me lembrar o parágrafo, artigo 121, um dos parágrafos, um dos institutos, fazendo referência ao homicídio culposo. Mas veja que não é o Código Penal que vem a explicar efetivamente o que é homicídio culposo, essa combinação, né? Então, a gente precisa entender o que é homicídio, a gente precisa entender o que é crime culposo para poder visualizar como que essa combinação é possível no caso concreto e por aí vai. Já a classificação doutrinária, ou seja, é aquela que vai trazer uma interpretação não só do que a própria lei vem trazendo, mas também em relação à própria jurisprudência, é a classificação trabalhada, atribuída pelos juristas, né? Em razão das análises das características das infrações penais. E aí, vamos lá. Por isso que é importante a gente saber o que é crime material, o que é crime formal, o que é crime doloso, o que é crime culposo, né? Porque olhar para isso aqui e pensar, fica parecendo que a pessoa ela pode ser responsabilizada pelo homicídio, e como se o crime material fosse um crime propriamente dito em que a pessoa fosse responder por ele, quando na verdade é uma classificação de hipóteses que podem acontecer. Então, por exemplo, o crime de homicídio, ele é um crime material. O crime de furto, ele é um crime material, né? E, enfim, são outras opções que a gente vai trabalhar. O crime de corrupção passiva, por exemplo, é um crime formal. O crime de homicídio, ele pode ser doloso, mas ele também pode ser culposo. Como é que a gente sabe? Está no 121. O crime de estupro não tem como ser culposo, porque não tem previsão legal. E aí a gente precisa entender mais afinal, professor, o que é crime material, o que é crime formal, o que é crime doloso e o que é crime culposo. E aí, dentre várias outras opções que a gente vai estudar também. E aí, vamos começar do fácil para depois complicar, tá? Esses aqui são os básicos, né, que a gente tem que saber para poder compreender o que é mais recorrente, inclusive, na faculdade, né? Quando a gente fala sobre crime doloso, quando a gente fala de crime culposo e quando a gente fala de crime pré-doloso. Quando nós falamos sobre crime doloso e sobre crime culposo, a gente acaba se lembrando do estudo que nós fizemos em relação à conduta. Lembrando que conduta é um dos elementos da tipicidade, né? E a conduta, obviamente, ela pode ser dolosa, que é a regra, mas ela também pode ser culposa. Se o fato for típico, ilícito e culpável, há crime. E se esse crime ocorreu mediante uma conduta dolosa, esse crime será doloso. Se o fato for típico, ilícito e culpável, e esse crime, obviamente, mediante previsão legal, ocorreu mediante uma conduta culposa, esse crime será culposo. Aí não para por aí. Por quê? Porque a gente precisa entender o que efetivamente é o dolo. E aí vem o artigo 18, inciso 1º do Código Penal, dizendo que diz-se crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Isso está lá no Código Penal. Diz-se o crime doloso, inciso 1º, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Aí, para poder facilitar a nossa vida, o que eu fiz? Eu já identifiquei aquilo que a doutrina vem explicando para a gente. Professora, quando estiver me preparando para o exame de ordem, ou até mesmo um dia, quando fizer um concurso de grande complexidade,
onde o vade-mecum for possível de ser consultado, eu posso puxar uma setinha aonde está escrito quis o resultado e escrever dolo direto? Não, não pode, né? Posso escrever dolo eventual nessa partezinha que está escrito assumir o risco de produzi-lo? Não, não pode, tá? Porque essas informações são explicações doutrinárias que não estão ali. Como é que eu vou explicar? De forma expressa no Código Penal. Então, no Código Penal, ou qualquer outra legislação, vade-mecum, só pode estar escrito, de preferência a lápis, né? Porque se der ruim, se apaga, as remissões. O que é remissão? Fazendo conexão de um artigo com o outro. Mas, professora, como é que eu vou identificar que dentro do artigo 18, inciso 1º, eu tenho dolo direto e dolo eventual, por exemplo? Bom, não vai identificar de forma escrita, mas tem que saber que disse o crime doloso quando a gente quis o resultado. Esse querer o resultado é aquilo que efetivamente a gente quer alcançar. João querendo matar Pedro efetua disparos de arma de fogo. Com o objetivo de quê? De forma redundante, matar Pedro. O que ele quer efetivamente é a morte de Pedro, ele não quer o resultado. Então, se assim o for e assim tiver ocorrido o crime, ele vai responder por um crime doloso, porque ele efetivamente queria o resultado morte. Ele praticou uma conduta com essa intenção de alcançar esse resultado direto, que é o dolo direto. Aí o que eu costumo falar? Pega o código, sublinha, marca de marca-texto, coloca um tracinho assim, ó, para poder dividir, sabendo que quando quis o resultado é dolo direto, que objetivamente, diretamente o agente quer. Agora, pode ser que o agente ele venha praticar uma conduta com o objetivo de alcançar um resultado qualquer outro que não seja crime. Ele não quer alcançar o resultado criminoso, mas ele consegue prever que pode dar ruim. Ou seja, que pode acontecer um resultado criminoso. Ele não quer praticar um crime, mas sabe do risco que essa conduta que ele está praticando pode gerar esse crime. E ao assumir esse risco, ele responde por dolo eventual. Exemplo clássico que eu sempre falo em sala de aula é a hipótese em que João, vamos supor, ele mora em Santa Cruz e ele trabalha no centro da cidade. Ele tem uma reunião muito importante, que ele tem uma expectativa muito grande dele ser promovido justamente nessa reunião que vai acontecer. Ele fica tão ansioso, tão ansioso, tão ansioso, que ele não consegue dormir. Em razão disso, ou dorme muito tarde, enfim, ele perde a hora. Quando ele perde a hora, ele começa a se arrumar muito rápido, bota qualquer roupa no corpo, pega o carro dele, né? Pega a Avenida Brasil, se é que isso é possível, né? Se é a melhor opção, e vai para o trabalho. Ele emprega alta velocidade, dirige assim de forma muito imprudente, inclusive, né? Imprudente no sentido de não de negligência, imprudência e imperícia, né? Mas do jeito que não deveria. Ele quer o quê? Alcançar um resultado, quero chegar no meu trabalho a tempo para participar da reunião. Porque se eu participo da reunião, eu tenho grande probabilidade de ser promovido. Ele quer ser promovido. Ele está fazendo qualquer coisa para chegar a tempo no trabalho dele para ser promovido. Essa é a meta dele, é o resultado que ele quer. João, ele sabe que ao dirigir da forma como está dirigindo, ele pode atingir alguém, ele pode atropelar alguém, ele pode bater no carro de alguém, ele pode matar alguém, ele pode produzir algum resultado que tende muito, inclusive, a um crime. Na verdade, ele não quer atropelar ninguém, não, tá entendendo? Ele não quer matar ninguém atropelado, não quer gerar lesão corporal contra ninguém que esteja passando na frente dele. Mas, assim, ele sabe que essa conduta pode acontecer. Mas ele pensa assim: olha, eu quero chegar a tempo, vou empregar alta velocidade. Se eu não atropelar ninguém, ou seja, se eu não matar ninguém atropelado, de forma bem expressa, né? Se eu não matar ninguém atropelado, bem, sucesso, top, maravilhoso. Ah, mas sinceramente, eu estou focado no na minha possível promoção. Se eu atropelar e matar alguém, bem também. Ou seja, ele não tá nem aí. Então, a diferença do dolo direto para o dolo eventual é que no dolo direto é o que ele efetivamente quer. Ele quer matar Pedro. Como? Envenenado? Vai e coloca veneno na comida de Pedro. Ah, ele quer matar Pedro. Como? Com disparo de arma de fogo? Ele efetua os disparos de arma de fogo querendo resultado morte. No dolo eventual, não. No dolo eventual, ele assume o risco de um resultado que ele não queria,
mas também não está nem aí se esse resultado vai acontecer. Porque se não acontecer, ninguém responde por nada, obviamente, tá? Então, aqui a gente tem que ter cuidado para não confundir com culpa. Porque no dolo eventual, o agente ele consegue visualizar a treta, a besteira que pode acontecer, ele consegue imaginar aquele resultado como possível, mas não se importa, ele não liga, ele não tá nem aí. E aí, com o macete, você anota aí, ou adapta para a melhor linguagem que você quiser, que eu falo que. E que eu falo, não, todo mundo fala que isso é um macete, né, de domínio público quase, que o dolo eventual é o famoso dane-se. Se eu atropelar, bem. Se eu não atropelar, bem também. O importante é que eu seja promovido. A linha tênue do dolo eventual se dá justamente com a culpa, porque na culpa, ou seja, no crime culposo, disse o crime culposo quando a gente deu causa ou resultado, por imprudência, negligência ou imperícia. Veja que se um agente ele quer um resultado que obviamente não é um crime, ele até consegue imaginar que daquela conduta pode acontecer algo ilícito. Ele até consegue visualizar essa hipótese, mas ele acredita que vai dar tudo certo. Exemplo clássico também que eu dou em sala de aula imagina a mãe, eu falo mãe, mas poderia ser um pai, tá? Mas é porque vai fazer sentido no contexto de ser uma mãe. Vamos supor, Maria tem 2 filhos, um em idade escolar, né, lá na creche, e um na fase de amamentação, sei lá, 6 meses de idade, algo do tipo. A Maria, Maria, ela mora num condomínio exatamente de esquina, cuja esquina fica de frente para a escola do seu filho em fase escolar. Tá chovendo muito. Tá chovendo muito e essa criança em fase escolar tem uma atividade muito importante na escola que ele não pode faltar. Maria, não querendo expor o filho, né, pequenininho lá de 6 meses, à chuva, ao frio, enfim, faz o seguinte: bom, como ele acabou de mamar, ela só está sozinha com as crianças. Como ele acabou de ser amamentado, como ele acabou de mamar, e essa criança demora pelo menos 1 hora para poder acordar, eu vou fazer o seguinte: vou deixar ele no bercinho aqui, quentinho, protegido, dormindo. E vou levar o maiorzinho na escola. É só o tempo de descer o elevador, atravessar a rua e voltar. Na cabeça dela vai dar tudo certo. E no máximo, gritando, em 5 minutos ela está de volta. E o filho dela, expectativa, é que quando ela voltasse, ele continuaria o quê? Dormindo e não morto. Ela consegue imaginar a hipótese da criança acordar? Consegue imaginar, né? E criança acordada é um risco a qualquer momento, né? Piscou, a probabilidade de dar ruim é muito grande. Mas ela acredita que vai dar tudo certo. Só que quando ela volta, só foi ela dar as costas, a criança acordou. Criança vira para um lado, vira para o outro, não sei o que a criança faz dentro do berço, que ela, por condições dos movimentos próprios dela, ela acaba, sei lá, gorfando, morfando, não, gorfando, morrendo asfixiada, enfim, ela vem a óbito. Nós tivemos o resultado morte. Veja que a mãe, ela consegue imaginar um possível risco contra o filho, mas ela acredita que nada de ruim vai acontecer. É um resultado possível de ser imaginado, mas que ela acredita que vai dar tudo certo. Veja que ela não quis o resultado morte do filho. E vê-se também que ela não está nem aí, não é que ela não esteja nem aí para o filho, ela está importando com o filho, porque se ela não importasse, inclusive, ela levaria para a chuva, né? Então, a gente não está falando de dolo direto nem de dolo eventual nessa hipótese. Nós estamos falando da hipótese dessa mãe responder por homicídio culposo, porque assim, ela não deveria ter deixado a criança sozinha. Como que ela ia resolver? Não sei. Mas, socialmente falando, criminalmente falando, ela não deveria ter deixado essa criança sozinha, tá? O que pode acontecer no caso concreto é, socialmente falando, o juiz visualizar que o sofrimento da mãe, né, não há pena maior do que a perda de um filho. O que pode acontecer, não é obrigatório, que o juiz não está vinculado a isso. O que pode acontecer é que, se tratando de crime culposo, a depender das circunstâncias que aconteceu o fato, o juiz ele pode conceder perdão judicial. E aí, se ele conceder perdão judicial, vai funcionar como causa extintiva da punibilidade, ou seja, ela praticou um crime, mas não vai ser punida, tá? E aí, antes de eu te perguntar se está tudo bem, é,
A linha tênue entre crime doloso e crime culposo é justamente porque no dolo eventual, macete, dane-se, tô nem aí. Se acontecer, não acontecer bem, se acontecer bem também. Já no crime culposo, não. No crime culposo, o agente, ele acredita que vai dar tudo certo, só que no final das contas ele bota a mão na cabeça e assim, pelo amor de Deus, danou-se de vez, deu ruim, tá? Então ali é o dane-se e aqui é o danou-se, você pode se adaptar a isso do que você quiser. É claro que você não vai escrever isso numa prova, né? É só para você gravar, tá? Mari, e aí? Muito rápido? Tem dúvida? Fale. Show de bola. Então, beleza. Crime doloso, crime culposo. A gente já tinha visto um pouquinho sobre isso lá atrás. E aí, veja que o próprio Código Penal vai fazer essa indicação do que é crime doloso e do que é crime culposo. É claro que a doutrina ela vem explicando melhor, esmiuçando mais cada um desses contextos, tá? Agora, temos a modalidade, também conhecida como crime pré-doloso. Deixa eu botar aqui outra cor. Também conhecido como crime préter. Não está envezado aqui, peraí. Préter intencional. Eu, sinceramente, acho mais fácil gravar préter doloso do que préter intencional. Contudo, né, como é uma nomenclatura, inclusive, que a gente viu na faculdade, não custa relembrar que crime préter doloso é a mesma coisa que crime préter intencional. Bom, se pensa no seguinte exemplo, vamos supor que João ele trabalhe há sei lá quanto tempo, sei, 10 anos na Coca-Cola Brasil. E a grande expectativa dele é dele ser promovido. Pedro chegou, tem, sei lá, 6 meses e foi promovido. O João, por inveja, porque emoção ou paixão não vai excluir o crime, né? O João, por pura inveja, arquiteta um plano. Pô, isso aqui tá errado. Eu já tô 10 anos nessa empresa, nunca fui promovido. Ele chegou ontem, né? 6 meses. Chegou ontem e já foi promovido, né? E ele fica ali frustrado com essa informação. O que que o João faz? Ele arquiteta um plano. João compra um punhal no Mercado Livre para poder praticar contra Pedro. Simples, uma lesão corporal. A meta de João, ou meta de vida, a meta era ser promovido, não conseguiu, né? Vai praticar crime. A meta de João, né? É... Meta criminosa que eu tô falando, a intenção dele, era lesionar Pedro, ou seja, o dolo se concentra na lesão corporal. Porque se ele quer lesionar, ele quer atingir a integridade física, né? A saúde, enfim, a integridade física de Pedro. Se ele quer lesionar, eu tenho que abstrair crimes contra a vida, eu já não estou falando mais de homicídio e nada do tipo, e vou lá para o 129. Avaliar se efetivamente, em razão dessa intenção, que era praticar um crime de lesão corporal, se efetivamente ele vai responder por lesão corporal. Se João ele cogita, se ele se prepara, se ele inicia os atos executórios querendo alcançar a lesão corporal, o dolo está considerando lesão corporal. Agora, pode ser que ele querendo praticar uma lesão corporal, que é a conduta que ele pratica com essa intenção, pode ser que ele alcance um resultado diverso, diferente daquilo que ele pretendia inicialmente. Por quê? Ele pode dar golpes de faca, sei lá onde, na perna, um pouco na direção do quadril de Pedro, em razão de um sangramento excessivo, Pedro vinha a óbito, tá? Veja que a intenção de João era lesionar. Dolo na lesão, dolo na conduta, deixa eu botar aqui embaixo. Dolo na conduta, o que ele queria? Ele queria lesionar. Lesão, vou botar aqui, lesão.
dolo na conduta, mas ele acaba alcançando, né? Ele acaba alcançando um resultado diverso do pretendido. Se ele alcança um resultado diverso do pretendido, significa que ele não queria. Se ele não queria, ele não tinha dolo, mas ele tinha culpa. Vamos supor que, em razão das lesões provocadas, o Pedro ele vem a óbito, ele morre. Ou seja, nós tivemos um resultado morte. A pergunta que não quer calar, ele responde pelo quê? Ele responde por lesão corporal, ele responde por homicídio, ele responde por lesão corporal e homicídio, ou ele responde por lesão corporal seguida de morte? Coloca aí no chat, por favor, se puder. Lesão corporal seguida de morte. Por quê? Porque a lesão corporal seguida de morte, ele é um crime préter-doloso. O crime préter-doloso, ou préter-intencional, que é a mesma coisa, é aquele crime cujo é o crime cujo resultado, né, que é o que está escrito aí, cujo resultado total acaba sendo mais grave do que o pretendido. Ele queria alcançar um resultado. Ih, professora, deu ruim. Ele queria só lesionar e acabou matando. Não é que ele acabou matando porque no meio do caminho ele mudou o dolo. É porque ele queria lesionar, mas da lesão que ele praticou, e a doutrina vai dizer, é como se ele fosse aí negligente, imprudente ou imperito em relação a essa lesão, ele tivesse acabado provocando resultado mais grave do que ele queria. E aí nós vamos ter dolo na lesão, que é o que ele efetivamente queria, e culpa nessa morte. Ah, professora, mas eu não concordo. Eu sei que você não está pensando nisso, mas eu escuto algum aluno falar sobre isso. Ah, professora, eu não concordo. Pois é, a gente pode até achar estranho, mas é como a doutrina trabalha. E olha o que a doutrina vai trazer. Trago duas citações, uma do Bittencourt e outra do Sanches. Crime doloso. Ah, sempre tem. Depois eu te falo um exemplo para você rir. É um crime cujo resultado total é mais grave do que o pretendido, ou seja, daquilo que a gente queria. Há uma conjugação, ou seja, uma combinação de dolo no antecedente, ou seja, na conduta, e culpa no subsequente, ou seja, no resultado. O agente queria um menos, ele queria algo, um crime que era menos danoso, né? É danoso, mas é menos entre lesionar e matar, lesionar é menos pior, né? Menos um potencial lesivo menor. Ou a gente queria um mínus, mas produz um majus. Essa é a explicação do Bittencourt. Olha como que a explicação do Sanches é mais objetiva. É o crime praticado com dolo em relação ao fato antecedente, ou seja, a conduta que eu escrevi aqui embaixo. E culpa no que tange resultado agravante, como ocorre na lesão corporal seguida de morte, em que a intenção do agente era de tão somente atingir a integridade física da vítima, mas por inobservância das cautelas necessárias, termina por causar a morte, tá? É... E aí, o que é interessante, muito embora não seja tema da aula de hoje, é que lá no artigo 129, se eu não me engano, parágrafo 3º, depois dá uma olhadinha aí, nós vamos ter aí que, na verdade, lesão corporal seguida de morte é qualificadora. A morte vem como resultado qualificado, né? Então, a gente pode chamar de lesão corporal seguida de morte ou lesão corporal qualificada pelo resultado morte, tá? Porque é uma lesão qualificada, tá? Então, nós estamos falando de crime preterdoloso. Veja que não é o Código Penal. Muito bom. Quase que a pessoinha que estuda com o código do lado. Gosto muito. Ó, não é o Código Penal que vem trazendo essa nomenclatura, é a doutrina. Porque não dá para dizer que é doloso, não dá para dizer que é culposo. Então, nessa que é um mix, né, é como se fosse um híbrido, a doutrina vem dizendo o seguinte, ó, dolo na lesão, culpa na morte, não dá para dizer que é doloso, mas também não dá para dizer que é culposo, tá? Então, dá para dizer que ele vai responder por homicídio e lesão corporal, que seria bis in idem, né? Então, que ele responda por lesão corporal seguida de morte, que é um crime qualificado, tá?